Vai. Bom dia, gente! Bom dia, alunos! Bom dia! Hoje a nossa aula é sobre verbo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre verbo no passo a passo. O que é um verbo, Rayane? Todo mundo fala assim, verbo é uma ação. Correto, é uma ação, mas além de ação, o verbo ele vai além disso. Então vamos lá, eu coloquei a definição aqui para vocês. Vocês copiaram direitinho? Sim. O que é um verbo? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo. Então o verbo ele pode indicar uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, que é o fenômeno da natureza, né? E os verbos, eles podem se Eu olhei isso agora, eu não consegui não. Os verbos, eles flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. E as orações e os períodos desenvolvem-se em torno do verbo. Então vamos lá nos exemplos. Quando o verbo indica uma ação, temos lá o verbo fazer, mandar, construir, comprar e estudar. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo com algumas frases com o verbo, vamos colocar na lacuna. Eu comprei a bola, você comprou a bola, ele comprou a panela, comprou a panela. nós Compramos o relógio. E elas compraram. Tá dando para entender daí? A letra ficou bem pequenininha. Então aqui é as formas do verbo comprar. Eu comprei a bola, você comprou o livro, ele comprou a panela, nós compramos o relógio e elas compraram o rádio. Corta aí, por favor. O verbo, ele pode indicar uma ação, conforme aqui, e um estado. Quando ele indica um estado? O verbo indica um estado quando temos o verbo ser, ficar, continuar, estar ou permanecer. Vamos colocar uma frase aqui. Ele ficou contente. Aqui temos o sujeito, ele. O verbo aqui ficar, ficou contente, é o estado do menino, ele ficou contente. E aqui temos o verbo quando ele indica uma ocorrência. Quando ele indica uma ocorrência, temos o verbo acontecer, suceder, passar, ocorrer e decorrer. Corta aí. Ficou bom essa parte aí que eu falei? Ótimo. Deu pra copiar? Não, minha unha tá até sem fazer. Mas não pega isso não, né? Não pega não, tá gravando já. Os verbos que indicam uma ocorrência são verbo acontecer, suceder, passar, ocorrer e decorrer. Vamos colocar uma frase como exemplo. Isso sucede com frequência. Aqui temos o verbo indicando uma ocorrência. E os verbos
que indicam um fenômeno? Corta, vou tirar a carteira. Os verbos indicando um fenômeno. Temos o verbo chover, anoitecer, amanhecer, trovejar ou escurecer. Choveu ontem. Aqui é um verbo indicando um fenômeno. E o verbo indicando um desejo são os verbos aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. Eu almejo passar no concurso. Certo, pode cortar. Aqui. Ah, de novo. Não, tá. Não, isso. Não, pra cá, joga pra cá. Quer jogar pro lado? Isso. Aí, isso. Mas e a testona? É que também me ajuda nessa parte. Sei bem como é que é. Quando você quiser. Deixa eu só ver aqui onde que eu parei. Parei no tipos, né? Quando ele salva. Você já tá filmando? Vamos falar agora sobre a forma da flexão verbal. Como que o verbo se flexiona? O verbo, ele se flexiona em número. Pode ser no singular, quando tem um sujeito, ele foi ao bosque. O verbo aqui está flexionando com o sujeito ele. No plural, quando tem vários sujeitos, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. João e Maria foram passear no bosque. Aqui não coloca João e Maria foi passear no bosque. Foram passear, está flexionando aqui com o sujeito. Temos dois sujeitos. Sujeito composto, que é João e Maria. E ele também flexiona em número. Aqui temos na primeira pessoa, quando quem fala, né? O eu e nós. Eu trabalho. É o mesmo esquema daquelas lacunas que nós preenchemos do verbo comprar. Eu trabalho. Você corta essas risadas minhas. Pelo amor de Deus, minha prima riu. Falou assim, Rayane, até dando aula você solta essas gargalhadas, eu morro de rir. Primeiro quem fala é eu e nós, eu trabalho. Na segunda pessoa, tu e vós, tu trabalhas. O verbo, ele está flexionando aqui, ó, com tu. De quem se fala ele e eles. Ele trabalhava. E o verbo também, ele possui a flexão em modo. Como assim, Rayane? Temos o modo indicativo, subjuntivo, imperativo e temos também os gerúndios. No indicativo é quando indica a realidade. Aqui nesse verbo, aqui no indicativo, ele pode estar tanto no presente como no passado ou futuro, indicando aqui uma realidade. Aqui, ó, eu estudo todos os dias. É uma realidade aqui que essa pessoa aqui, ó, esse sujeito, ele estuda todos os dias. Aqui temos o subjuntivo. O que é subjuntivo? É quando indica uma possibilidade, ao contrário daqui que indica uma realidade. Aqui é uma possibilidade. Pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Torço para que você cante essa noite. Aqui, ó, é subjuntivo. Por quê? Pode ser que você cante ou não. E temos aqui no imperativo. Imperativo indica ordem. Pode indicar também um conselho. Não venda a sua casa por um preço tão baixo.
Aqui é no modo imperativo. Tipo a mãe da gente vai arrumar o quarto. Isso mesmo. E o gerúndio é quando termina em LDO, tipo lendo, pagando, isso tudo é o gerúndio. Em relação à flexão em voz, temos a voz ativa, passiva e a voz reflexiva. Isso cai muito em prova, gente. Vamos ficar atento aqui. A voz ativa, o sujeito gramatical, ele é o quê? É o agente da ação. É quando o sujeito pratica a ação. Aqui, ó, a criança alimentou o animal. Aqui temos o sujeito, aqui temos o, quem sabe? Predicado. O sujeito aqui é a criança. O predicado alimentou o animal. O sujeito aqui, ele está praticando a ação. A criança aqui, ela está praticando a ação. Qual que é a ação que ela está praticando? Ela está alimentando o animal. Entendeu? Então, aqui temos uma voz ativa. Na voz passiva, o sujeito gramatical é o paciente da ação. Como assim o paciente da ação? É quando o sujeito que recebe a ação. O animal, aqui, é o sujeito, foi alimentado pela criança. Então, aqui o sujeito, ele recebeu a ação. Vocês conseguiram compreender? Nesse caso, o segundo também é predicado? Esse daqui? Não, o animal vai É. Aqui, na frase aqui é o sujeito predicado, é o que nós aprendemos no início. Depois, mais para frente, nós vamos conseguir fazer a análise sintática e tudo direitinho. Voz reflexiva. Na voz reflexiva é quando o sujeito gramatical ele é o agente e paciente. Ele faz essas duas coisas juntos, ao mesmo tempo. O exemplo que eu coloquei aqui, a menina penteou-se. Vocês conseguiram entender aqui por que é reflexivo? Porque o próprio sujeito faz com ele mesmo, para vocês entenderem mais ou menos. Corta.